Olá pessoal, hoje vou estar aqui demonstrando para vocês como instalar o Codev através do WSL. Aqui eu estou numa máquina virtual com Windows 11, mas esse processo também pode ser feito no Windows 10, ressalvo para a versão posteriores a 2024, 2004. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o WSL. Então, vamos aqui. Eu preciso abrir um terminal no Windows como administrador. Então, provavelmente, se você tiver no Windows 10, vai estar aqui PowerShell. Então, vocês utilizam PowerShell. E aqui eu tenho PowerShell aberto com acesso de administrador. É necessário que você tenha acesso à administração para fazer esse procedimento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a versão do Windows que a gente está utilizando, qual é. Então aqui pode ver bem que é a versão 11 do Windows 11 a 25H2. Então, no meu caso, eu consigo instalar aqui. Se aqui que estivesse mostrando qualquer versão anterior se eu tivesse no Windows 10 e aqui na build tivesse mostrando 2001, 2003 ou qualquer build anterior a essa, vocês teriam que instalar o. Vocês teriam que atualizar o Windows para a última versão. Essa atualização é gratuita do sistema operacional, então geralmente você vem aqui nas opções, em sistemas, que ele vai abrir o menu de configurações, vem em update e clique em atualizar Windows. Então, após isso, precisamos rodar esse comando para validar se a máquina que vocês estão rodando tem suporte à virtualização. Então, esse comando daqui, ele chama o Windows 32, que é um processo nativo do Windows, e verifica se tem um objeto dentro dessa resposta que ele vai estar me dando, se tem o Virtualization Framework Enable. Então quer dizer que eu estou verificando se o processador que eu estou utilizando aqui ele tem suporte à virtualização. Então vou dar um enter aqui, ele vai demorar um pouquinho, mas aqui ele já me disse qual é o processador que eu estou utilizando, e no meu caso eu tenho sim, está escrito true. Se nesse campo aparecer não, você vai precisar entrar na BIOS e procurar para processadores Intel algum lugar vai estar escrito lá como habilitar o VXM, e para processadores AMD SVM. Então você tem que habilitar esses dois caras na BIOS, ou se você for para seu correspondente sistema processador. Então se for Intel VXM, tem que ter alguma opção de habilitar ou habilitar múltiplos núcleos. Qualquer coisa precisa na internet como fazer isso. O segundo procedimento é a gente habilitar o mecanismo de subsistemas do WSL. Então aqui a gente consegue ver que eu estou chamando o processo no Windows, que ele vai estar habilitando a funcionalidade. O nome da funcionalidade nesse caso é o WSL, que é o Microsoft Windows Subsistema Linux. Então aqui eu vou estar rodando esse comando, que ele vai estar habilitando 100% do WSL. Aqui a operação foi feita com sucesso. Aqui eu vou estar ativando um outro serviço, que é o Hyper-V. Então, formalmente o Windows não tem o nome de Hyper-V, então a gente precisa habilitar a Virtual Machine Plataforma, que é o Hyper-V, que é um dos mecanismos que possibilita rodar o WSL por baixo dos panos.
Ok. Após isso, vamos utilizar esse comando, que é o wsl install, que ele vai instalar, vai baixar da Microsoft o subsistema para o Windows, do Linux, e vai estar baixando o kernel e algumas outras dependências para conseguir o Windows rodar o Linux de forma, entre aspas, nativa. Ok, está instalando. Esse processo pode demorar um pouquinho, depende também da velocidade da internet, que ele vai estar baixando algumas ISOs, alguns binários, então vai demorar um pouco. Ok, aqui ó, tá vendo? Ele me deu que a operação foi instalada com êxito. Então, agora o que eu preciso fazer? Para as alterações serem feitas, reinicie o computador. Então eu vou parar aqui a gravação e vou reiniciar meu computador. Bom pessoal, eu reiniciei aqui o computador, na verdade VM no meu caso. Então bora continuar a verificação. Primeiro passo é utilizar esse comando que é o wcl verification version, que ele vai te dar a versão do wcl. Importante, para que funcione 100%, nesse caso, a gente precisa que ele tenha esse VLG. Então, caso você instalou, não tem VLC ou não tem alguma coisa, você vai precisar especificar e procurar, porque provavelmente você está com algum problema de drive de vídeo, porque esse cara aqui é o responsável de utilizar ou habilitar a funcionalidade gráfica no WCL. Então, beleza, eu instalei o WCL, então eu já posso começar a utilizar? Ainda não, porque a gente só instalou o WCL, a gente não tem nenhuma distro. Então, provavelmente aqui vocês vão estar vendo o Microsoft Store. Então, eu clico aqui no Microsoft Store. Geralmente os mais baixados, mas você também pode buscar aqui Ubuntu. No meu caso, aqui já apareceu o Ubuntu aplicativo, que é o 24.4.1 LTS. Sempre utilize a versão LTS, que é a versão com um longo suporte. Então ela que recebe mais update e uma atualização por mais tempo. Então, como podemos ver aqui, eu clicar nesse botão, instalar e aguardar que ele vai fazer o download da imagem do, do Ubuntu para o nosso computador e posteriormente instalar. Ok. Depois que instalou, é só clicar em abrir e vai surgir um novo terminal. Nesse terminal aqui, a gente vai fazer a configuração do nosso usuário Linux. Então, aqui a gente pode ver que ele tentou inicializar o systemd, que é um dos modos principais, e ele não encontrou um usuário root para a sessão. O que ele está me falando? Para eu criar uma conta para o nosso usuário. Então aqui ele me pergunta qual vai ser meu nome de Unix. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, no meu caso, demo, porque essa VM que me chama é demo. Mas no seu caso pode colocar qualquer nome que você quiser. Aqui, agora, a gente precisa colocar uma senha. Essa senha é muito importante que seja uma senha que você memorize e que não seja tão complicada, porque você vai utilizar ela com uma certa frequência no, no Linux dentro do WSL. Então aqui eu vou colocar uma senha bem idiota, porque eu estou numa VM. Beleza. Ele aqui me disse que a minha senha foi atualizada e que a instalação do Windows
a instalação foi feita com sucesso do Ubuntu. Ok? Já temos acesso ao nosso Ubuntu rodando no Windows. É só isso? Não, não é só isso. Mas no nosso caso aqui a gente vai tirar. Então, beleza. Então aqui eu já baixei, já estou com o meu WSL instalado. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu faço, todo Linux instalado, qualquer sistema operacional na verdade, é atualizar o pacote de atualizações e depois fazer o upgrade, que é baixar de fato a atualização. Então esse primeiro comando aqui é o apt update, que ele vai verificar o que pode ser atualizado, e o update que vai realmente fazer a instalação daquilo. Aqui, tá vendo que eu utilizei um comando chamado sudo. Esse comando quer dizer que eu estou rodando o comando com o usuário root, que é um usuário que tem uma administração de sistema. Então, sabe aquela senha que a gente criou anteriormente? A gente precisa digitar aquela senha. Então aqui a gente já atualizou nosso sistema operacional, a gente já tem o sistema operacional 100% atualizado. O segundo passo que a gente vai estar agora começando é instalar as ferramentas necessárias para a gente utilizar o Codev. Então aqui eu vou estar instalando o Gedit, no modo de interface gráfica, para poder visualizar o código gerado e editar. Então vamos verificar se a gente consegue rodar o Gedit. O Gedit. Ó, que surgiu aqui uma janela. Então a gente consegue rodar o Gedit. Então aqui o segundo passo é a gente precisa instalar os compiladores. Eu recomendo instalar pelo pacote oficial de instalação e desenvolvimento do Ubuntu, que é o Build Essential, que ele vai estar baixando todos os pacotes necessários para construção e compilação de sistemas. Ok? A gente instalou agora todos os pacotes necessários para builds. E aqui a gente está verificando se o G++ está instalado e aqui ele está instalado. O próximo passo é a gente instalar o pacote Python 3 completo. E vamos verificar se ele realmente instalou o Python. E vamos verificar se ele realmente instalou o pip. Bom pessoal, aqui voltamos, já estamos com a versão do Python instalado. Precisamos fazer mais um passo, que é baixar de fato o Codev. Então aqui vamos ao site do professor Oliveira e vamos baixar a última versão. Após baixar a última versão, vamos estar descompactando ela e ela vai gerar uma pasta chamada Codev. Eu recomendo que vocês utilizem o Codev dentro, movam depois da pasta que foi gerada do Codev para a barra por disco C, por questões de facilitar o uso e propriamente do WSL. Então aqui eu consigo abrir, clicando no botão direito, opção abrir terminal aqui, eu consigo abrir o terminal diretamente na pasta e eu uso o comando WSL para eu iniciar o WSL nessa pasta. Ok, já estamos com o WSL aqui e a questão que eu pedi para colocar no disco C, a pasta do Codev, é por causa disso. Ele fica um pouco mais agradável para ler e o Windows tem alguns problemas se o path ele passa muito. Então se a gente tiver mais de 250 caracteres nesse path, pode ter alguns problemas de arquivo no Windows. Então é recomendado sempre minimizar isso. Então é isso. Tem alguns outros passos que eu não fiz e eu vou continuar após a instalação do Python. A gente não vai ainda rodar o Codev. Eu vou instalar algumas dependências, essa parte daqui
é a instalação do Google Chrome no Linux para que o WSL consiga abrir PDFs através do Google Chrome. Tem outras alternativas, mas eu recomendo fazer essa que é a mais simples, mais rápida, porque a gente não precisa editar tanta configuração do Codev. Ok, despachou agora. O que a gente vai fazer é instalar o Google Chrome. E para isso, a gente vai executar esse comando aqui, que ele vai instalar o pacote que a gente acabou de baixar. Você vai digitar aquela senha que foi configurada anteriormente pelo usuário e esperar. Ali quando aparecer, vocês colocam nesse Y. Instalamos aqui. Vamos utilizar esse comando, que é o Google Chrome, para verificar que ele foi instalado corretamente. Aqui podemos ver que ele já abriu a janelinha. E aqui a gente já tem a versão do Google Chrome no Linux. Por que a gente fez isso? Para poder abrir os PDFs no Codev e a gente não precisar ficar tocando de sistema operacional ou fazendo PS que pode complicar a nossa vida. Então, para a gente não ter erro, é isso. Então agora a gente vai fazer o que? Rodar o Codev. Então aqui eu já estou na pasta, vou colocar o WSL, vou verificar aqui com LS para verificar quais são os itens que tem na minha pasta. E aqui a gente vê o codev.py. E como que rodamos? A gente coloca Python 3 e codev.py. O que vai acontecer? Como a gente está instalando na primeira vez, a gente não tem essa lib específica. Então a gente vai precisar instalar. Tá vendo aqui que eu deixei esse comando? Vou estar deixando todos os comandos e esse texto daqui na descrição do vídeo, provavelmente do YouTube. Então aqui vou estar utilizando esse comando para instalar o pacote que falhou, porque a gente não tem esse pacote ainda instalado. Ele vai estar baixando. Vou tentar rodar novamente. Ele me deu outro pacote. Então, vou novamente instalar esse pacote. Agora que a gente rodou, e a gente já tem a interface do Codev rodando aqui no WSL, o que a gente precisa fazer é, primeiro, baixar o nosso dever de casa. Então aqui eu vou utilizar digitar N e ele vai estar começando a fazer esse processo. A gente já tem acesso aos nossos deveres de casas, que são as listas de atividade, e que eu posso colocar, por exemplo, a número 1 para carregar as questões e os exercícios sobre variáveis. Então aqui a gente já tem a nossa lista de variáveis localmente. Eu vou clicar aqui em 1 e vamos ver o nosso primeiro programa. Então aqui a gente tem no exercício a soma de 1 a n com ordem de complexidade O de n. Então eu vou clicar 1 aqui. Ele vai estar entrando na questão em si. Então aqui a gente tem o exercício. Lá ele já identificou a linguagem como C++. E aqui a gente tem alguns atributos. Então a gente pode clicar em 1. Vamos ver que ele vai abrir a janela do gedit para a gente editar o código. Aqui dá o return n. Opcionalmente não vou estar colocando ponto e vírgula.
quando que eu for tentar rodar o código, ele vai dar um erro de compilação e vai ser exibido pra gente. Exibiu exatamente que estava faltando o ponto e vírgula. Com isso, vamos editar o código novamente, remover esse caractere inválido e adicionar o ponto e vírgula. Vamos ver aqui novamente o 2. Digitar, quando que aqui a gente estiver digitando e der Enter, ele vai estar colocando na pedido de execução. Quando a gente der conta dele, vai exibir o resultado. Aqui deu o resultado errôneo porque a gente colocou o algoritmo errado. Então vamos novamente e vamos editar o algoritmo com a versão certa. Então aqui o que a gente precisa fazer é vir definir long int, porque estamos retornando um long int, que vamos chamar de s, que vai inicializar com 0. Aqui a gente vai fazer um for, que ele vai ter um int i, que vai estar começando com n, com o valor 1, enquanto i for menor ou igual a n, e mais, vamos fechar aqui o nosso for, chavezinha, e aqui a gente vai colocar nosso código, que é s igual a s mais 1 mais i, e vamos retornar o s. Clico em salvar, fecho. Vou colocar em 2 aqui para executar o nosso código. Agora ele vai compilar com sucesso e vamos testar com alguns números. Então eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5. Quando dermos .d, ele vai estar exibindo exatamente a somatória deles. Então aqui dá Enter. Caso ocorra algum problema e o software, o algoritmo que você estiver desenvolvendo entrar em loop ou acontecer alguma coisa que você precise para a execução, você utiliza o .d, .c para fazer isso. Agora vamos validar nossa solução. Então ficamos com a opção 3 e ele vai estar inicializando o teste. E passamos no teste. E é isso, pessoal.